Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Capítulo 111 e aplicativo de troca 1. Trata-se do intercâmbio multi-academia. Ouvindo Dona, não pude deixar de massagear minha testa. Caramba, com tudo o que estava acontecendo ultimamente, eu esqueci tudo sobre isso. Bem, mais do que eu me esquecendo disso, foi mais como se tivesse escapado da minha mente. Afinal, ainda tínhamos mais alguns meses antes que esse evento acontecesse. Como a maioria de vocês sabe, durante o mês de março, teremos estudantes de intercâmbio hospedados no LOC por um mês em preparação para o torneio juvenil multi-academia. Desta vez, a academia decidiu que apenas alunos das 4 grandes academias participarão do intercâmbio, já que as academias distritais e regionais concordaram em trocar umas com as outras. Ouvindo Dona falar, não pude deixar de notar minhas sobrancelhas ligeiramente franzidas. As 4 grandes academias. As outras 4 academias humanas que quase poderiam rivalizar com a fechadura em termos de sistema educacional. Embora não estivessem no mesmo nível, eram os substitutos mais próximos. Academia Ludwig, Academia Theodora, Academia Kuis, Academia Velon. Esses eram os nomes das 4 grandes academias. O domínio humano tinha 5 grandes cidades. Cidade de Ashton, Cidade de Park, Cidade de Levington, Cidade de Dromeda e Cidade de Conviction. Embora cada cidade não fosse distante uma da outra, por causa da ameaça vinda de feras e vilões ao longo do caminho, levava cerca de 5 horas para uma pessoa chegar a uma dessas cidades. Com a cidade de Ashton sendo o ponto de referência. Assim, se uma pessoa de uma dessas cidades quisesse enviar seu filho para o LOC, teria que enviá-lo até a cidade de Ashton. Como resultado disso, eles podem não conseguir ver seus filhos por muito tempo. Algumas pessoas estavam dispostas a fazer isso pelo bem do futuro de seus filhos, enquanto outras não podiam. Seja por problemas econômicos ou pelo fato de não poderem se separar de seus filhos, alguns simplesmente não podiam mandá-los até a cidade de Ashton para fazê-los ingressar no LOC. E isso se tornou um problema. Muitos talentos não estavam sendo cultivados adequadamente. Indivíduos muito talentosos que poderiam rivalizar com algumas das pessoas mais talentosas do LOC estavam recebendo educação inferior. Este foi um grande problema que custou à humanidade muitas pessoas talentosas. Percebendo essa situação, cada prefeito de cidade, com a autorização e patrocínio do governo central, resolveu montar sua própria academia. Aquele que seria o pilar de sua cidade. Claro, cada prefeito da cidade não era altruísta o suficiente para criar uma academia para o bem maior da humanidade. A principal razão pela qual eles construíram sua academia foi reter seus talentos e mantê-los em sua cidade para que no futuro eles se tornassem heróis de alto escalão que representassem sua cidade. Afinal, cada cidade estava atualmente em uma dura luta contra os demônios. E assim surgiram as 4 grandes academias. 4 academias que, embora não estivessem no nível da fechadura, eram a coisa mais próxima que alguém poderia chegar da fechadura. Academia Ludwig, Park City. Academia Theodora, Cidade de Levington. Academia Kuis, Cidade de Dromeda. Velon Academy, Cidade de Conviction. De qualquer forma, embora a maioria de vocês já conheça essa informação, não foi por isso que levantei o assunto. Fazendo uma pausa, Dona pegou uma pilha de papéis e os colocou no pódio à sua frente. Bem aqui, no pódio diante de mim, há formulários de inscrição que vocês precisam preencher para se candidatar a uma troca de academia com uma das 4 grandes academias. Como este ano é a vez das 4 grandes academias fazerem um intercâmbio para o LOC, ano que vem, no seu 2º ano obviamente será a sua vez. Certo? Então, basicamente no mês de março, nossa turma estará repleta de intercambistas vindos das 4 grandes academias. Eu já sabia quem eram alguns deles, pois eles se tornariam aliados de Kevin em um futuro próximo ou se tornariam inimigos de Kevin. Não poderia ser ajudado. Com certeza haveria uma pessoa arrogante aqui e ali.
O intercâmbio durará apenas 1 ou 2 meses, e assim como este ano, começará 2 meses antes do torneio multiacademia. Apertando os olhos enquanto ouvia a dona, olhei para os papéis no pódio. Outra palavra que chamou minha atenção enquanto ela falava era o torneio Multi-Academy. Como o nome sugere, era um torneio entre todas as academias do domínio humano, fossem 4 grandes academias, as academias LOC, regionais e distritais, todas estariam lá. Acontece no final de cada ano acadêmico, e não era como os arcos de torneios usuais, onde seria um torneio 1v1 para decidir quem era o melhor. Não. Foi um torneio com muitos jogos não convencionais, como o Codebreaker, Academy Virtual Guild Wars, a Scavage, Tower Defense e muitos outros jogos. Caramba, um dos jogos era uma versão retocada do futebol. Em essência, o torneio foi extremamente único. Mais do que algo para mostrar a conquista individual de cada aluno, era mais para mostrar o poder acadêmico de cada academia. Não era como aqueles jogos chatos de torneio que você normalmente encontraria em romances, onde consistia apenas em lutas simples. Não, era muito diferente disso. Outra coisa sobre o torneio multiacademia era que seria transmitido para todo o domínio humano. Sua popularidade era enorme, rivalizando com as Olimpíadas e a Copa do Mundo da época. E precisamente por causa de sua popularidade, as tensões eram altas sempre que o torneio Multi-Academy estava próximo. Em relação ao torneio, selecionaremos os candidatos com base em suas performances até o final do ano e a partir daí colocaremos você no elenco do primeiro ano que representará o torneio. Olhando para todos na classe, Dona escovou o rabo de cavalo para o lado e continuou. Quando selecionarmos você, você não tem o direito de recusar. 2 meses antes do torneio, você será dispensado de todas as aulas e será colocado diretamente sob treinamento rigoroso dos melhores professores da academia, e durante esse tempo você está treinando, de acordo com o seu desempenho, você será colocado em um esquadrão participando de jogos específicos. Enquanto Dona falava, não pude deixar de notar muitos alunos ao meu lado respirando pesadamente. A reação deles foi compreensível. Afinal, se eles se destacassem, sem dúvida ganhariam honra e fama e, se tivessem sorte, poderiam atrair o interesse de algumas das principais guildas. Este torneio não foi apenas uma exibição de poder acadêmico, foi também uma chance para os alunos brilharem. De qualquer forma, torneios à parte, ao preencher o formulário de inscrição aqui mesmo, você está concordando com um programa de intercâmbio com uma das 4 grandes academias. Pessoalmente, acredito que esta é uma grande oportunidade para todos vocês, pois poderão explorar uma cidade totalmente nova, bem como um novo sistema educacional que pode rivalizar com o nosso, aqui na Eclusa. A seleção será aleatória, então não espere que seus amigos estejam na mesma academia de intercâmbio que a sua, pois há uma grande chance de você ser designado para lugares diferentes. Balançando a cabeça enquanto ela falava, não pude deixar de perceber mais uma vez o quão ruim eu era como autor. A seleção será aleatória. Com uma expressão inexpressiva, não pude deixar de lembrar o fato de que Kevin, Melissa, Emma, Jean e Amanda acabaram na mesma academia durante o intercâmbio. Sim. Tanto assim para aleatório. Aplaudir. Batendo palmas para chamar a atenção de todos, Dona sorriu. Tudo bem, acho que é isso para os anúncios. Você está livre para fazer uma inscrição se desejar se inscrever no programa de intercâmbio. Enquanto falava, Dona começou a arrumar suas coisas. Deixando os formulários de inscrição sobre a mesa, Dona olhou brevemente para nós antes de dizer: assim que terminar, venha me encontrar em meu escritório na seção B. Eu já disse aos guardas que estou esperando alguns alunos, então mostre a eles sua carteira de identidade e eles deixarão você entrar e espero vê-lo mais tarde. Assim, terminado o que queria dizer, Dona saiu diretamente da sala de aula. Traga-me um. Eu também. Logo depois, como um enxame de abelhas, vários alunos imediatamente se dirigiram ao pódio e preencheram um formulário de inscrição. Balançando a cabeça com a visão diante de mim, esperei pacientemente que todos tomassem um formulário antes de pegar um para mim.
Não vou mentir, a ideia de ir para outra academia por alguns meses era tentadora. Afinal, uma vez que Kevin e o resto foram para a troca, a trama não iria avançar. Mais vale estudar em outra academia e, afinal, tirando algumas coisas, as 4 academias eram tão boas quanto a fechadura. Também não foi uma má ideia ir visitar outra cidade enquanto estava nela. Eu queria espalhar a influência do meu grupo mercenário lá também. Afinal, a cidade de Ashton não era o único lugar importante. Capítulo 112 e aplicativo de troca 2. 19h32 Seção B, bloqueio. Caminhando pelos corredores que levam à sala dos professores, dentro do prédio principal da Seção B, não pude deixar de me sentir perdido. Os corredores do prédio pareciam se estender infinitamente, e os numerosos escritórios tornavam difícil para mim encontrar a localização exata do escritório de Donna. Eu não sabia se era porque ela era muito humilde ou porque ela não se importava, mas Donna, uma das poucas heroínas ranqueadas da academia, decidiu ter um escritório regular. Um que se misturava às massas de escritórios do prédio. Escritório número 948, 949, 950, 951 e deve ser este aqui. Chegando em frente a um escritório com o número 952 exibido ao lado, verifiquei novamente os dados do meu telefone antes de bater. 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 Não queria acabar batendo na porta errada. Entre. Alguns segundos depois de bater, a voz nítida e agradável de Donna veio do outro lado da porta. Com licença. Atendendo a sua ordem, abrindo a porta, logo vi Donna sentada em sua mesa mexendo em uma pilha de arquivos. Sem olhar para mim, usando um par de óculos, as sobrancelhas de Donna estavam franzidas. Clank. Fechando a porta atrás de mim, esperei pacientemente ao lado. Seria melhor se eu não a incomodasse, pois ela parecia ocupada com alguma coisa. Enquanto Donna estava ocupada resolvendo alguns papéis, não pude deixar de olhar para o escritório. Era bem pequeno. Do tamanho de um quarto. As decorações eram escassas, exceto por um calendário ao lado da parede, tudo parecia bastante simples e chato. Certo, havia também um peluche pequeno ao lado de seu sofá cinza ao lado do escritório. A iluminação também não era tão boa. Embora houvesse uma grande janela do outro lado do escritório, já era noite, por isso estava escuro lá fora. Em cima do escritório, uma pequena lâmpada iluminava o espaço do escritório, porém, sua potência não era muito forte pois os cantos dos cômodos eram escuros. Foi meio triste. E acabou. 5 minutos depois que entrei, exalando levemente, Donna finalmente terminou o que estava fazendo. Esticando os braços, Donna tirou os óculos revelando seus 2 olhos ametistas. Percebendo que ela havia terminado, tossi algumas vezes para chamar sua atenção. Com licença. Surpresa com a minha voz, as sobrancelhas de Donna se ergueram. Logo depois, sua cabeça virou na minha direção. Ao me ver esperando no canto da sala, Donna não pôde deixar de congelar por alguns segundos. Pouco depois, suspirando levemente enquanto massageava a testa, ela se desculpou. Suspiro, me desculpe, eu estava tão imerso no meu trabalho que não percebi que você estava. Sorrindo compreensivelmente, eu balancei minha cabeça. Tudo bem. Eu também tive aqueles momentos em que esquecia tudo o que estava ao meu redor e mergulhava no meu trabalho. Era compreensível. Embora ela tenha respondido à minha batida, parece que, naquele momento, ela respondeu subconscientemente sem estar ciente da situação. Além disso, não é como se eu realmente pudesse ficar com raiva de Donna. Afinal, ela era uma heroína classificada no ranking de heróis. Com apenas um olhar ela poderia me achatar no chão e sim, não vamos pegar o lado ruim dela. Olhando para mim de sua mesa, com as sobrancelhas ainda franzidas, Donna perguntou. Então por que você veio aqui? Estou aqui para enviar minha inscrição para o intercâmbio. Tirando a folha que ela havia nos dado esta manhã, mostrei a ela. Tudo de cima para baixo estava cheio.
Sim, havia isso. Assentindo com a cabeça, Dona apontou para a sua mesa. Ok, coloque na minha mesa aqui em cima dos outros aplicativos. Sorrindo, concordei e coloquei o papel em sua mesa. Em cima de uma pilha de papéis cheios de folhas parecidas com as minhas. Tudo bem. Depois de me certificar de que meu formulário estava cuidadosamente empilhado em cima dos arquivos, acenei para a dona e comecei a sair. Muito obrigado, tenha um bom dia, senhorita Longbear. Enquanto eu estava saindo, no meio do caminho de volta para a porta, ouvi Dona chamar por mim. Espere. Olhando para Dona confusa, não consegui inclinar a cabeça. Será que eu perdi alguma coisa com o meu aplicativo? Olhando para o meu formulário no topo das pilhas de papéis, não pude notar nada faltando. Talvez outra coisa. Enquanto minha confusão crescia, olhando para mim, Dona abaixou ligeiramente a cabeça e disse: Estudante Randolph, gostaria de me desculpar formalmente. Arregalando os olhos, congelei no local quando um pequeno suspiro audível escapou da minha boca. Por que ela estava se desculpando comigo? Eu estava genuinamente além de confuso no momento. O que Dona fez para justificar um pedido de desculpas? Olhando para mim, Dona tinha um olhar significativo em seu rosto. Deixe-me ser mais claro. Quero me desculpar por presumir imaturamente que você estava relaxando com seu treinamento. Tirando-me da minha confusão estava a voz encantadora de Dona. No entanto, ao ouvir o que ela disse, minha boca não pôde deixar de se contorcer. Ah, será que ela descobriu? Como? Acho que ela não descobriu durante as provas porque eu tinha certeza de que bati no Arnold quando ninguém estava presente. Eu tinha certeza de que, além de Kevin e os outros, ninguém mais deveria saber sobre minhas habilidades. Na verdade, além das provas, não havia outra maneira de ela descobrir sobre IA. Besteira. Agora que pensei sobre isso, havia uma maneira de ela descobrir. Como me concentrei principalmente em garantir que ninguém me visse, negligenciei completamente o fato de que Dona poderia dizer o tempo que levei para matar os 79 goblins. Além disso, comigo entrando de repente na classificação, não foi surpresa que ela tivesse percebido alguma coisa. No entanto, eu não conhecia toda a extensão do conhecimento de Dona sobre minhas habilidades. Espero que tenha sido só até esse ponto. Lendo minha expressão atual, aparentemente tendo confirmado suas suspeitas, Dona sorriu e disse: De qualquer forma, chega disso. Eu gostaria de te pedir um favor. Um favor? Sim, um favor. Mais uma vez, eu estava confuso. Que tipo de favor um herói classificado em 156º no ranking de heróis, possivelmente pediria a mim? Com sua influência, sem dúvida, ela poderia conseguir o que quisesse. Portanto, o que ela poderia pedir de mim, um estudante de 16 anos? No final, embora cético, acenei com a cabeça. Claro. Sorrindo ainda mais depois de ouvir minha confirmação, jogando a caneta na mão, com um leve sorriso no rosto, Dona disse: Gostaria que você participasse da seletiva para o torneio Multi-Academy daqui a um mês. Ouvindo o pedido de Dona, tudo começou a clicar. Certo, eu entendo agora. Os professores tinham incentivos. Seja para os alunos alcançarem recompensas ou obterem as melhores pontuações gerais em todo o ano letivo, os professores receberiam um bônus como compensação por suas realizações. E por isso, por mais óbvio que pareça, houve também um prêmio para o professor que mais alunos conseguisse colocar no plantel oficial do torneio Multi-Academia. Além disso, se os alunos se destacarem no torneio real, seu bônus se multiplicaria por vários fatores. Portanto, com Dona tendo uma estimativa aproximada de minha força, ela queria que eu participasse para que ela pudesse ganhar um bônus extra. No final, fui colocado nessa situação apenas por um mísero bônus. Só porque? Colocando o sorriso mais bonito que pude reunir, balancei a cabeça repetidamente.
Um mês e acho que vou vomitar naquele dia. Assim que eu disse essas palavras, o silêncio reinou no espaço do escritório. Logo depois, os olhos de Dona brilharam ligeiramente, instantaneamente, uma pressão ligeiramente arrogante, mas gentil, caiu sobre mim. KH. Surpreso com a pressão repentina, não pude deixar de emitir um som estranho. Felizmente, embora ela exercesse pressão sobre mim, pelo fato de eu ainda estar de pé, era evidente que ela havia pegado leve comigo. Sorrindo amargamente, não pude deixar de perguntar. Não tenho outra opção a não ser aceitar? Divertida com a minha reação, bufando levemente, Dona disse. Claro que não. Descansando o lado de sua bochecha em sua mão, Dona disse. Entretanto, não se preocupe, não vou pedir para você fazer isso de graça. Se de alguma forma você passar nos testes, eu irei treiná-lo pessoalmente na preparação para o próximo torneio. 1. Franzindo a testa ligeiramente, eu caí em pensamentos profundos. Sendo ensinado pessoalmente por Dona. Isso não soou muito mal. Vamos excluir sua beleza de lado. Uma coisa que notei nos últimos 4 meses em que estive neste mundo foi que me faltava orientação. Tudo o que consegui até aqui foi sozinho. De alcançar o posto para alcançar o reino menor de maestria para ambas as minhas artes de espada e sozinho. No entanto, as coisas teriam sido muito mais fáceis se eu tivesse alguém me guiando durante todo o processo. Muitas vezes eu me encontrava preso em frente a uma parede que teria que quebrar sozinho para alcançar um nível superior. Eu sei que não tive que me preocupar com o fato de minha classificação não aumentar, mas em relação às minhas artes de espada e sem orientação, eu realmente não poderia alcançar um nível mais alto sozinho. Pelo menos não no ritmo que eu queria. Se ao menos eu tivesse alguém para me guiar durante todo o processo. Talvez eu tivesse alcançado um nível mais alto de domínio da espada do que agora. Olhando para a Dona com o canto dos olhos, não pude deixar de perceber que ela era de fato a pessoa perfeita para me treinar. Com suas habilidades extraordinárias, embora ela não possa usar a espada, ela definitivamente poderia me guiar para alcançar um nível superior. Em termos de maestria de mana, ela definitivamente estava em uma liga própria. Eu definitivamente poderia utilizar seu conhecimento para me aprimorar. Além disso, em relação à coisa do torneio. Embora eu não gostasse de me destacar, desde que ninguém descobrisse minha verdadeira força, tudo ficaria bem. Além disso, eu poderia apenas participar dos eventos não relacionados ao combate, dessa forma não chamaria muita atenção para mim. E se eu olhasse para isso de uma forma positiva, poderia servir como uma boa publicidade para o meu grupo de mercenários. Asterisco suspirar asterisco. Olhando para a Dona e vendo seus olhos cheios de expectativa, eu só pude suspirar para mim mesmo. Amargamente sorrindo, eu disse. Que outra escolha eu tenho? Nenhum. Balançando minha cabeça amargamente, eu finalmente acenei com a cabeça. Tudo bem, eu estarei lá. Sorrindo amplamente, Dona pegou um papel de sua gaveta e escreveu meu nome nele. Ótimo, te vejo na aula amanhã. Quando chegar a hora dos testes, te aviso. Sim. Balançando a cabeça em derrota, olhei para a Dona por mais alguns segundos antes de sair de seu escritório. Eu definitivamente perdi desta vez. Este foi provavelmente o karma que recebi como resultado de enganar Melissa. Capítulo 113 e os subcorrentes 1. Ufa! Suspirando de alívio, saí do complexo da seção B. O pedido de Dona definitivamente me pegou desprevenido. Eu tinha ido lá esperando apenas entregar o formulário de troca e ir embora, mas parecia que Dona tinha outros planos para mim. Fui tão pego de surpresa que não tive tempo suficiente para avaliar adequadamente os benefícios e os custos do negócio. Asterisco suspirar asterisco. Apenas lembrar o que tinha acontecido momentos antes me fez suspirar. No entanto, pensando mais sobre o acordo que fiz com Dona, meu humor melhorou um pouco.
Em suma, aceitei porque, naquela época, o negócio parecia funcionar a meu favor. E agora que tive mais tempo para pensar, não poderia estar mais de acordo. Afinal, Dona iria me treinar pessoalmente por um tempo. Sim, também teríamos treinadores nos treinando para o torneio, mas eles não iriam nos treinar com base em habilidades, mas sim nos treinar para jogos específicos. Simplesmente não era o mesmo. E embora Dona não praticasse a arte da espada, isso não importava. Seu domínio sobre mana e controle de Psion estava em uma liga própria. As artes da espada não se concentravam apenas nas espadas. Não. O controle de Psion era um dos fatores mais importantes na hora de praticar qualquer tipo de arte. Tomemos como exemplo o estilo Keiki. Para que o movimento da minha espada atingisse velocidades incomparáveis, tive que revestir minha espada com Psions do vento. Se eu tivesse um melhor controle de Psion, estimaria que alcançar o reino maior do mestre não demoraria muito. Além disso, pelo fato de estarmos treinando o controle de mana, não precisei revelar a arte da espada que estava praticando e artes também. Levando esse fator em consideração, recusar teria sido estúpido. O acordo era bom demais para recusar. Além disso, havia outra razão pela qual eu não a recusei. Por que eu iria querer antagonizar um herói classificado apenas para um torneio miserável? Não valeu a pena. Afinal, ela só pediu para eu passar na seletiva, ela nunca disse que eu tinha que ser um jogador-chave. Se eu conseguisse me tornar um jogador de reserva, obteria praticamente todos os benefícios com quase nenhum esforço. Não adiantava recusar se isso acabasse me deixando mal com ela, afinal, ela poderia me ajudar no futuro se fosse preciso. Eu precisava construir conexões para o futuro. Se eu quisesse chegar até o final do romance, não poderia simplesmente deixar mais impressões em todos os lugares por causa da minha mentalidade. Eu precisava pensar a longo prazo. Houve momentos em que precisei aceitar uma perda e bem, desde que não fosse uma perda muito grande. Embora eu dissesse isso, sorrindo para mim mesmo, não pude deixar de perceber o quão favorável a situação era para mim. Embora parecesse que eu tinha uma perda, eu realmente não. Quero dizer, como eu disse antes, eu nunca precisei ser um jogador-chave. Tudo o que era exigido de mim era passar, nada mais. Percebendo isso, não pude deixar de rir levemente para mim mesmo. Ela pode ter vencido a batalha, mas eu ganhei a guerra e bem, nós dois lucramos, então eu não tinha muita certeza disso. Independentemente disso, agora que acabou, era hora de voltar para o meu dormitório. Já era tarde e eu precisava descansar. No caminho de volta para o dormitório, lembrando de algo, digitei algo no meu telefone e enviei uma mensagem rápida. Já era hora de enfrentar meu maior problema. A fumaça enchia os arredores, enquanto a cor vermelha envolvia o céu. O som de detritos caindo podia ser ouvido em todos os lugares, enquanto prédios e infraestruturas destruídas apareciam em todos os lugares. Sinais óbvios de escaramuças apareceram em todos os lugares enquanto crateras e cortes apareciam nas ruas vazias do atual local não revelado. KHHH. Com alguma dificuldade, uma beleza elegante levantou-se. Sua pele era branca como jade e seus longos cabelos negros caíam suavemente para o lado de seu rosto. Ela parecia absolutamente deslumbrante e, no entanto, havia algo diferente nela. Ela tinha 2 longos chifres pretos no topo de sua cabeça. De pé, o elegante vestido vermelho da matriarca estava agora esfarrapado, e os contornos de seu corpo curvilíneo foram revelados. Ela ficou inexpressiva no centro dos destroços e examinou a destruição ao redor, bem como a enorme cratera ao seu redor. O silêncio cobria a área em que ela estava. A atmosfera era tão sufocante que a tornava incapaz de respirar. Para que não precisasse ser dito aos demônios ajoelhados ao lado dela. Depois que seu contratado, Elijah foi morto alguns meses antes, a matriarca se viu em um estado de fraqueza. Tendo perdido uma parte de sua força, a matriarca se viu sem energia.
No entanto, apesar de sua situação atual, ela não podia mostrar isso em seu rosto. Engolindo com força o gosto de ferro que cobria a parte de trás de sua garganta, a matriarca falou: "O que você tem a dizer sobre si mesmo?" Angelica hhhh. Voam. Assim que a matriarca falou, um dos demônios ajoelhados no chão tentou falar, porém, assim que as primeiras palavras saíram de sua boca, uma pressão avassaladora envolveu seu corpo completamente. Suprimindo o demônio com um pouco da última força restante que ela tinha, a matriarca disse lentamente: "Oh! Parece que seu respeito por mim caiu tanto que você não se refere mais a mim pelo meu título, hein?" O nome completo da matriarca era Angélica von Drois. O atual chefe da tribo Charme, uma subsidiária do clã Lust. A razão de sua explosão atual era porque ela era atualmente a matriarca de seu clã. Ser referida por seu nome significava uma coisa e o demônio não a reconhecia mais como a matriarca. Assim que você soube da minha lesão, você tentou aproveitar sua oportunidade, que astuto. Enquanto ela falava, o olhar de Angélica foi direcionado para os poucos demônios ajoelhados ao lado dela. Os rostos geralmente imponentes e arrogantes do último agora estavam apáticos e cheios de impotência. Era óbvio que eles estavam sendo suprimidos pela matriarca. E pensar que você seria tão corajoso e ingênuo de pensar que poderia me enfrentar pensando que poderia me derrotar só porque eu estava ferido e muito corajoso. Enquanto os pés descalços de Angélica se moviam ao redor dos demônios, uma pressão imponente se formou lentamente ao redor de seu corpo. Isso fez com que todos os presentes fossem incapazes de olhá-la nos olhos. Que decepção! Embora ela tentasse esconder a notícia sobre seu ferimento de seu companheiro de tribo, ela não conseguiu esconder por muito tempo. Eles finalmente descobriram. Assim, eles planejaram pelas costas dela para que pudessem aproveitar esta oportunidade para subir na hierarquia. Infelizmente, eles calcularam mal. Apesar de Angélica ter sido acordada pela morte de Elijah, ela ainda era, afinal, um demônio classificado como barão e visconde. Eles nunca tiveram chance contra ela, para começar. Enquanto suas pernas finas como jade se moviam ao redor dos demônios, Angélica olhou lentamente para cada um dos demônios abaixo dela. Sorrindo ligeiramente, ela abriu a boca. Você estava aqui apenas para lutar pelo meu posto ou você estava aqui para outra coisa como? Enquanto ela falava, cada palavra sua fazia com que os demônios ao seu redor estremecessem incontrolavelmente. Não. Parando um pouco, os olhos de Angélica semicerraram-se quando ela olhou para a esquerda, onde um caixão preto enterrado na terra apareceu no ponto central de uma pequena cratera. Nele, havia vários esqueletos pálidos com as mãos estendidas em direção a uma pedra preciosa vermelha embutida no meio do caixão. Quando as mãos do esqueleto alcançaram a pedra preciosa, parecia que estavam tentando desesperadamente agarrá-la, formando uma cena estranha onde parecia que as mãos do esqueleto estavam gentilmente abraçando o caixão preto. Olhando para o caixão, Angélica murmurou ligeiramente: "O caixão da noite amaldiçoada." Voam. Assim que essas palavras escaparam de sua boca, sua própria presença brilhou como uma estrela, como uma tonalidade vermelha que parecia envolver o mundo em cascata em direção a todos os demônios presentes. Jato. 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 À medida que a tonalidade vermelha se expandia, os corpos do demônio se pulverizavam em pó. Eles morreram instantaneamente. Respirando fundo, Angélica fechou os olhos. Aparentemente tentando o seu melhor para recuperar sua energia. Um minuto depois de fechar os olhos, como se sentisse algo, os olhos de Angélica se abriram ligeiramente enquanto ela olhava para longe. O que te traz aqui? Everblood. Capítulo 114 e os Subcorrentes 2. FAP. Aparecendo do outro lado de um prédio alto, parado no ar, um demônio de 2 metros de altura com 2 grandes asas de morcego cobriu o sol. Olhando para Angélica de cima, Everblood riu levemente. Cucucu, parece que nada escapa à sua percepção, Madame Matriarca,
ou você preferiria que eu a chamasse de Angélica von Drois? Voou. Assim que essas palavras escaparam da boca de Everblood, como se ele tivesse acionado a escala reversa de Angélica, uma pressão avassaladora caiu sobre tudo o que estava ao seu redor. Tudo o que estava ao seu redor explodiu quando finas fendas em miniatura apareceram sob o solo de onde ela estava. Olhando para Everblood com olhos vermelhos, ela cuspiu venenosamente. Parece que você tem um desejo de morte, Everblood. Percebendo a expressão de Angélica, Everblood cobriu a boca. De vez em quando seu corpo tremia enquanto ele tentava ao máximo segurar o riso, e no final, ele falhou. Cucucu e cucu alahá. Do que você está rindo? Depois de alguns segundos de riso maníaco, enxugando as lágrimas que apareceram no canto dos olhos, Everblood não pôde deixar de dizer. Não há necessidade de você fingir mais. O que você está falando? Parado vagarosamente no ar, Everblood olhou para Angélica com um leve desprezo em seus olhos. Que a partir de agora você não é meu páreo. Como se as palavras de Everblood perfurassem seu coração, Angélica não pôde deixar de cerrar os dentes de raiva. Olhando para Everblood no ar, com a mandíbula apertada, Angélica cuspiu com raiva. Então foi você quem planejou tudo isso? Parando por um momento, ainda no ar, Everblood apertou suas mãos enquanto dizia inocentemente. Não, acredite em mim. Eu sou inocente em relação a este incidente. Então por que você está aqui? Pausando, um largo sorriso apareceu no rosto de Everblood. Olhando para o caixão preto com o canto dos olhos, ele disse lentamente. Só estou aqui para pegar emprestado o caixão da noite amaldiçoada. Voam. Instantaneamente, o mundo ao redor de Angélica ficou tingido de vermelho, enquanto uma enorme pressão se abateu sobre tudo o que estava ao seu redor. Dando um passo adiante, Angélica olhou para Everblood. Como você ousa, PFFF? No entanto, antes que Angélica pudesse terminar sua frase, colocando abruptamente a mão na boca, sangue negro escorria das aberturas de suas mãos. Percebendo a situação de Angélica, lambendo os lábios, Everblood não pôde deixar de rir enquanto descia lentamente do ar. Ah, e parece que acabou a gasolina, que pena, e cucucu. Você. Ajoelhada com uma perna no chão, Angélica olhou para a figura de Everblood descendo lentamente no ar. Uma pitada de desamparo apareceu em seus olhos. Olhando para longe de Everblood, Angélica não pôde deixar de olhar para o caixão preto a poucos metros de onde ela estava. O caixão da noite amaldiçoada. Um antigo artefato demoníaco que ela recebeu devido a seus atos meritórios. Teve o efeito milagroso de garantir uma recuperação rápida, bem como aumentar a velocidade do treinamento. Era um item quase divino que todo demônio abaixo do nível de Visconde babaria. Seu valor era enorme. Se não fosse por sua tremenda força, ela nunca teria conseguido manter o caixão até agora. No entanto, assim que a notícia da morte de seu contratado se espalhou, demônios de nível inferior instantaneamente tentaram lutar contra ela por isso. O vencedor leva tudo. Era assim que os demônios operavam. Mesmo se você fosse da mesma raça, os demônios não se importavam. Para eles, os desejos primordiais ultrapassaram sua racionalidade, levando-os a tomar avidamente tudo o que desejavam. Somente através do poder um demônio poderia dominar outro demônio, e agora que Angélica estava em um estado enfraquecido, era sua vez de enfrentar a música. Ela estava sozinha e impotente. Aqui. Jogando um objeto redondo preto em direção a Angélica, Everblood fez seu caminho em direção ao caixão preto. Sua voz. Surpresa, pegando o objeto com a mão direita, Angélica não pôde deixar de dar uma olhada no objeto que pegou. Uma fruta demoníaca? Tome isso como uma pequena compensação por eu ter emprestado o caixão da noite amaldiçoada. Olhando para a fruta do demônio em sua mão, Angélica queria jogá-la de volta em Everblood, e mais considerando sua força atual, ela só poderia pegar a fruta impotente.
Sorrindo com a demissão de Angélica, Everblood chegou antes do caixão. Ah, e exatamente o que eu precisava. Olhando para o caixão mais algumas vezes, Everblood assentiu com satisfação. Isso era realmente o que ele estava procurando. Por causa de um incidente no passado, ele ficou gravemente ferido e perdeu a maior parte de sua força. Agora, com a ajuda do caixão, ele poderia finalmente se recuperar do ferimento e até subir para um posto mais alto. Pegando o caixão com as duas mãos, o sorriso de Everblood se aprofundou. Antes de sair, olhando para Angélica que parecia ter perdido toda a razão de viver, Everblood disse divertidamente: "Está na hora. Ouça aqui, matriarca. Posso ter uma pista sobre quem foi o responsável pela morte do seu cachorrinho?" Virando a cabeça na direção de Everblood, o rosto de Angélica tornou-se feroz. Seu corpo de repente se tornou revitalizado quando o chão ao seu redor tremeu. Estrondo. Quem? É melhor você não estar pregando peças em mim. Cucucu, não precisa ser tão agressivo, e aqui. Sorrindo amplamente, Everblood balançou a cabeça. Tirando uma foto do nada, Everblood jogou-a levemente na direção de Angélica. Sua voz. Hein? O que é isso? Pegando a foto com as mãos, Angélica olhou para ela. Nela, apareceu a foto de um jovem com cabelos pretos e olhos azuis profundos. Na foto, ele foi visto vestindo um conjunto de roupas casuais, caminhando em um movimentado distrito comercial. Olhando para Everblood, Angélica questionadoramente perguntou: "Quem é?" Sorrindo, Everblood não respondeu. Fap. Estendendo suas enormes asas de morcego, ele pegou o grande caixão preto e lentamente levitou no ar. "Bem, acho que é isso para mim, espero que resolva seu probleminha." "Espere." Ignorando a voz de Angélica, levitando no ar com o caixão em suas mãos, Everblood voou no ar. Logo ele desapareceu na distância. Vendo Everblood impotente voar ao longe com seu caixão, Angélica olhou para a foto em sua mão. "Então você é o único." Fua. Queimando a foto em sua mão, Angélica levantou-se lentamente. Tropeçando alguns passos, ela gravou profundamente a imagem do menino na foto. "Eu não me importo se não foi você quem matou Elijah, e mais como você é minha única pista, você terá que arcar com as consequências da minha ira." Não muito longe de onde Angélica estava, no ar, olhando para baixo dele, o sorriso no rosto de Everblood desapareceu. "Oh, como eu esperei por esse momento!" Por causa do que aconteceu 3 meses atrás na masmorra, Everblood perdeu muitos apoiadores dentro da tribo em que estava. Por causa de seu pequeno bastardo destruindo meu clone, eu perdi parte da minha força e tudo pelo que trabalhei duro, e minha posição, minha força, minha honra. Tudo. Olhando ferozmente para o chão abaixo, uma sede de sangue espessa e ilimitada envolvia a área em que ele estava. Sua sede de sangue era tão densa que lentamente criou uma onda tangível de vermelho. Fua! No entanto, a sede de sangue foi embora tão rápido quanto veio. Olhando para longe, o sorriso de Everblood relaxou. Mas tudo bem. Tirando uma foto semelhante à que ele havia dado à matriarca, Everblood acariciou-a levemente enquanto seu rosto se contorcia selvagemente. Olhando para a foto, Everblood falou com ela. Quase como se estivesse falando com a própria pessoa. "Você pode imaginar minha surpresa quando vi sua foto quando estava investigando o que aconteceu com Angélica? No começo, a simples visão de você me deixou dominado pela raiva e você não acreditaria no que eu passei por sua causa." Levitando no ar enquanto conversava casualmente com a foto em sua mão, parecia que Everblood estava conversando com um de seus velhos amigos. "Eu perdi minha posição de ancião, fui desprezado por aqueles que costumavam ser meus subordinados, e o que piorou as coisas foi que eu não pude revidar quando minha força caiu abaixo do nível de barão. Eu não era mais chamado de barão de Everblood, apenas Everblood." Fazendo uma pausa, Everblood olhou para longe enquanto relembrava as coisas pelas quais passou nos últimos 2 meses.
Depois de alguns segundos, olhando para a foto em suas mãos, Everblood continuou. No meio do meu desespero, a única coisa que me manteve sã foi a própria imagem de você. Ah, e só de me imaginar te torturando da pior maneira possível, meu coração estremeceu incontrolavelmente, eu queria te encontrar tantas vezes. Só de me imaginar te esfolando vivo me encantou infinitamente, e mais eu percebi uma coisa. Parando aí, o rosto de Everblood ficou sério. Olhando para a foto, ele disse retoricamente. Isso não foi um pouco anticlimático? Matar e torturar você agora não seria um pouco anticlimático? Eu queria que você se desesperasse e se desesperasse tanto quanto eu, e não, em um nível que estava muito além do que eu tinha experimentado. Parando ali, um sorriso voltou ao rosto de Everblood. Lembrando de algo, o corpo de Everblood tremeu quando ele começou a atirar incontrolavelmente. Cucucu, no começo eu pensei que mirar em sua família teria sido o suficiente. Eu ri como nunca tinha feito antes. Apenas imaginando sua situação ao descobrir sobre a maldição de seus pais, e os calafrios que tive naquele dia, e cucucucucu, e ha. Cobrindo a boca para se impedir de rir, Everblood continuou. E então, depois de perceber quanta alegria sentia ao imaginar seu sofrimento, decidi me conter. Você só não era gordo o suficiente para mim ainda. Para eu alcançar uma euforia ainda maior, eu precisava que você crescesse ainda mais e mais forte, mais bem-sucedido, mais feliz, e somente quando você cair no seu auge que minha vingança finalmente será completa. Krum. Amassando a foto em suas mãos, Everblood lentamente cuspiu. Somente quando você tiver um rosto de total desespero eu finalmente poderei lavar a vergonha que você me deu e finalmente ser completo. Fuu. Queimando a foto em suas mãos, Everblood olhou para as brasas voando à distância. Espero que assim que eu acordar do meu pequeno sono, você ainda esteja vivo. Afinal, tenho grandes expectativas sobre você. Reyndover. Olhando para a matriarca à distância, o sorriso de Everblood se aprofundou. Embora você possa não ter sido a pessoa que matou seu contratado, tenho certeza que Angélica não se importa com isso e voltar para você e cucucucu. Fap. Batendo suas enormes asas de morcego, enquanto carregava o enorme caixão preto com as duas mãos, Everblood desapareceu na distância. Capítulo 115 e Humilhação 1. Dentro de um grande arranha-céu feito de vidro, vários grandes portais que emanavam um forte poder mágico brilhavam intensamente. Voam. Voam. Logo depois, quando a luz diminuiu, um grupo de pessoas emergiu do portal. Cada um deles usava trajes de combate de estilos diferentes, variando de roupas finas a grandes e volumosos metálicos. Cada um deles carregava armas diferentes, alguns segurando espadas enormes enquanto outros seguravam longos cajados mágicos. Adeus, capitão do esquadrão. Muito obrigado por hoje. Espero que você nos guie novamente, capitão do esquadrão. Acenando para a última pessoa que saiu, todos os indivíduos dentro do grupo sorriram brilhantemente. Parecia que todos estavam de bom humor. E não mencione isso, apenas fazendo o meu trabalho. Acenando para várias pessoas vestindo trajes de combate de cores diferentes, um homem de meia idade com um sorriso preguiçoso no rosto e um grande charuto na boca estava parado no saguão do prédio. Ele tinha cabelo preto, uma barba despenteada e uma aura selvagem, mas dominante ao seu redor, que fazia todos perto dele olharem para ele com respeito. Leopoldo Raio. Esse era o nome do homem de meia idade parado no saguão. Ele era um herói classificado e um capitão de esquadrão trabalhando para o grupo de mercenários Moonlight, um grupo de mercenários de nível 4. Seu trabalho era bastante fácil. Tudo o que ele tinha que fazer dia após dia era treinar os novos recrutas que o grupo de mercenários estava tentando recrutar. Em termos de classificação dentro do grupo, ele estava no fundo da corporação mercenária. No entanto, apesar de estar na base da hierarquia, era uma pessoa muito respeitada por todos os novos recrutas. E isso porque ele era extremamente capaz.
Durante as invasões de masmorras, ele era meticuloso, eficiente e seguro. Enquanto ele estivesse no comando, os ataques sempre seriam bem-sucedidos, com os novatos quase sem ferimentos. Além disso, cada recruta conseguiu aprender muito com Leopold, pois ele sempre os instruía com calma quando a situação exigia. No entanto, apesar de tais realizações, os superiores de seu grupo mercenário não se preocuparam em promovê-lo ou dar-lhe um aumento. Para eles, um herói classificado em seus 30 e tantos anos não era digno de atenção. Esperando Leopold na recepção do estabelecimento, uma jovem de cabelos castanhos claros e uniforme cinza bem cuidado cumprimentou Leopold com um sorriso profissional no rosto. Pegando um maço de notas da caixa registradora, com as duas mãos, a jovem entregou a Leopold. Bem-vindo de volta, Leopold, aqui está o seu pagamento. Ah, obrigada, Natasha. Agradecendo a recepcionista chamada Natasha, Leopold pegou a pilha de notas e contou lentamente cada uma delas. Não faltar uma única conta. 100 U, 500 U, 2.800 U, 5.000 U, isso deve servir por enquanto. Acenando com a cabeça, Leopold colocou a pilha de dinheiro no bolso e acenou para Natasha. Certo, se em torno de Natasha. Tenha um bom dia, Leopoldo. Com seu sorriso geralmente profissional, Natasha se despediu de Leopold. Não muito longe de Leopold, chegando ao saguão do prédio, vestindo um terno preto elegante e óculos escuros, um jovem avistou Leopold à distância e foi em sua direção. Chegando a poucos metros de Leopold, o jovem disse: Com licença. Tendo acabado de receber seu pagamento, ouvindo alguém chamá-lo, Leopold olhou para o jovem diante dele e perguntou: Sim. Sorrindo brilhantemente, o jovem estendeu a mão para Leopold. Olá, Sr. Leopold, deixe-me apresentar-me, sou Smausnack. No mesmo dia, não muito longe de onde estava Smausnack, o Café Epsilon. Sentado no canto do estabelecimento, em uma área mais isolada do café, bebi alegremente meu café com leite. Agora que resolvi um pouco as coisas em relação à empresa, era hora de terminar minha próxima tarefa. Eu pensei em recrutar Ava, mas depois de olhar os arquivos que Smausnack me enviou, percebi que recrutá-la não seria tão difícil. Portanto, decidi pular isso diretamente e pular direto para a tarefa mais difícil primeiro. De alguma forma convencer Kevin a me trazer para Imorra. Felizmente, eu já conhecia uma maneira de convencê-lo. E daí porque eu estava sentada dentro de um café esperando por ele. Aí está você, demorei para te encontrar. Tirando-me dos meus pensamentos, estava a figura de Kevin. Atualmente, ele usava um moletom preto que escondia seus traços faciais. Sentando-se e tirando o moletom, os olhos vermelhos de Kevin foram revelados. Segurando uma xícara de café, Kevin olhou para mim e perguntou: Então por que você me chamou aqui? HM? Eu não te disse antes de fazer um acordo com você? Um acordo? Olhando para mim em confusão, depois de um tempo, Kevin acenou com a cabeça. Embora ele não soubesse qual era o acordo, ele estava curioso para saber por que ele pediu para encontrá-lo até aqui. Longe da fechadura. Sim. Tudo bem, vamos ouvi-lo. Sorrindo, levantei minha mão em uma posição de palma aberta. Percebendo minha ação, a confusão de Kevin cresceu. Toca aqui. Balançando a cabeça, eu sorri. Não, 5. 5? Olhando para Kevin diretamente nos olhos, eu disse lentamente: Manual da Espada 5 estrelas. Quando essas palavras saíram da minha boca, a atmosfera ao nosso redor congelou. Sim. Eu estava oferecendo a ele um manual 5 estrelas. Para ser mais preciso, eu estava dando a ele algo que já teria pertencido a ele no futuro. Manual 5 estrelas, estilo Levisha. Uma das 3 artes de espadas 5 estrelas que criei para Kevin. Se eu tivesse que fazer uma referência cruzada ao romance, em termos da linha do tempo que ele deveria ter obtido a arte da espada, deveria ser em cerca de 2 meses.
No entanto, agora que a oportunidade se apresentou, por que não usá-la como isca para convencer Kevin a me trazer para Imorra? Embora eu não tivesse certeza de que ele aceitaria, pelo menos despertei seu interesse. Respirando fundo, Kevin fez o possível para manter a compostura. Um manual 5 estrelas, seu valor era imensurável. Mesmo com o sistema, ele duvidava que algum dia conseguiria um em sua vida. Como no mundo ele poderia ter um manual de 5 estrelas? Olhando para Ren, Kevin não pôde deixar de achá-lo cada vez mais misterioso quanto mais ele o conhecia. Ainda assim, ele não foi impulsivo o suficiente para aceitar a oferta assim. Ele sabia que não teria proposto tal acordo a menos que quisesse algo dele. Portanto, levando alguns segundos para recuperar a compostura, olhando para Ren, ele perguntou: "A pegada?" Balançando a cabeça, eu não respondi imediatamente. Você vê, eu tenho uma habilidade que me permite prever partes do futuro. Confuso, Kevin olhou para mim com uma expressão cética. Prever o futuro? Embora não fosse inédito nos dias de hoje alguém ter a capacidade de prever o futuro, essas pessoas eram um centavo em uma dúzia. Além disso, eles seriam imediatamente observados pelas principais guildas. Eles eram tão procurados. Olhando para mim ainda mais confuso, Kevin ficou cauteloso. Por que ele me revelaria informações tão importantes? Percebendo o conflito interno de Kevin, sorri. Você não acredita em mim? Pausando um pouco, e eu olhei nos olhos de Kevin e disse: embora não tenha ficado claro, minha habilidade me permitiu prever algo interessante. Olhando cautelosamente para mim, Kevin perguntou: o que? Que você tem a habilidade de viajar por diferentes planetas. Assim que minhas palavras chegaram aos ouvidos de Kevin, quase como se o tempo tivesse parado, ele me encarou com os olhos arregalados. Honestamente, não pude deixar de ficar impressionado com o nível de besteira que saiu da minha boca. Na verdade, eu não estava mentindo quando disse que podia prever o futuro. Afinal, eu tinha um livro que me permitia ver 10 minutos no futuro. Mas não foi do jeito que eu estava descrevendo para Kevin e mais ainda assim, ele não precisava saber desse fato. Fazendo o possível para manter a compostura, Kevin abaixou a cabeça e disse em voz baixa: quanto você sabe? Sorrindo, balancei a cabeça. Não muito, apenas até aqui. Eu sabia muito mais, mas não havia necessidade de ele ficar mais cauteloso comigo. Acho que isso foi o suficiente por enquanto. Afinal, eu precisava da ajuda dele. Eu não precisava que ele começasse a ficar apreensivo comigo. E me dê algum tempo para pensar sobre isso. Respirando fundo, Kevin afundou na cadeira e mergulhou em pensamentos profundos. Um manual 5 estrelas. Ele tinha que admitir, a oferta era atraente. Problema era. Olhando para Ren, que bebia seu café sem pressa, Kevin não pôde deixar de pensar. Devo confiar nele? Embora ele tivesse interagido com ele no passado, eles nunca conversaram por muito tempo. No máximo 10 minutos. Para ele, Ren era alguém que ele não conseguia decifrar, por mais que tentasse. Quanto mais ele o conhecia, mais espesso se tornava o véu de mistério ao seu redor. Parecia que ele era um ser que não deveria pertencer a este mundo. Suspirar. Suspirando, Kevin não sabia como explicar seus sentimentos atuais. Foi estranho. Onde você quer ir? Então você realmente pode viajar por planetas? Surpreso, Kevin olhou para mim em confusão. Sorrindo levemente, enquanto girava a xícara de café em suas mãos, olhei significativamente para Kevin. Bem, para ser honesto, embora eu possa prever o futuro, nem todas as minhas visões se tornam realidade e interessante. Abrindo a boca, nenhuma palavra saiu da boca de Kevin. Eu acabei de ser enganado? Imorra. Esse é o planeta que eu quero ir. Imorra.
Você está louco. Arregalando os olhos, Kevin não pôde deixar de se levantar e olhar para mim em estado de choque. Deve-se notar que, embora Kevin nunca tivesse estado em Imorra antes, ele tinha uma descrição detalhada do planeta de seu sistema. De acordo com o sistema, se ele fosse para Imorra com suas habilidades atuais, apenas a morte o aguardaria. Pelo que ele leu, ele tinha que ser pelo menos classificado para sequer pensar em colocar os pés naquele lugar. No entanto, ele estava sendo convidado a ir para lá agora. O atual Kevin agora só foi classificado. Como um rank como ele pode pisar em um lugar tão perigoso? Não era como pedir que ele se matasse? Eu sinto muito, mas... Colocando minha mão para frente para impedir Kevin de falar, tomei um grande gole do meu café com leite antes de dizer: não seja tão precipitado com a sua recusa. Não estou sendo apressado, só não estou louco. Colocando meu copo agora vazio na mesa, olhei para Kevin e disse: que tal, próximo fim de semana, sábado, me encontre fora da estação de trem. Eu vou te provar que não precisa se preocupar. Balançando a cabeça, Kevin se levantou. Ainda não. Enquanto observava Kevin se preparando para sair, enquanto ainda relaxava em meu assento, perguntei: você está realmente disposto a sacrificar sua chance de obter uma arte de espada 5 estrelas como essa? Quero dizer, tudo o que você precisa fazer é me seguir na próxima semana e decidir se está pronto para isso ou não. Parando os passos, mordendo os lábios, Kevin não pôde deixar de se sentir tentado. Uma parte dele realmente queria apenas sair e ignorar este acordo. No entanto, e se ele realmente tivesse uma chance de colocar as mãos em um manual marcial 5 estrelas, ele não poderia simplesmente desistir assim. Se ele queria exterminar os demônios responsáveis pela morte de seus pais, ele tinha que se tornar mais forte. Embora ele estivesse no caminho certo, Kevin não podia deixar de sentir que seu progresso ainda era muito lento. Ele queria ficar mais forte mais rápido. Ele não queria nada além de matar aqueles que foram responsáveis pela morte de seus pais. Apenas imaginando o quanto mais forte ele ficaria quando colocasse as mãos em um manual 5 estrelas, Kevin não pôde deixar de sentir-se vacilar. Respirando fundo, olhando para Ren por trás, ele disse: me dê um tempo, eu ainda preciso pensar nas coisas. Sorrindo ligeiramente, eu balancei a cabeça. Não se apresse, você tem até a próxima semana para me dar uma resposta. Obrigado. Acenando seriamente com a cabeça, Kevin saiu do café. Um minuto depois que Kevin saiu, logo depois que a figura de Kevin desapareceu na distância, não pude deixar de notar uma nota branca na mesa. Espantado, olhando para a entrada do café, não pude deixar de gritar: ei, você ainda não pagou pelo seu café.